Olá, gente. Boa noite. Então, estamos aqui, mais uma live solidária do projeto Que Seja Flor. Esse projeto que está voltado para trazer bem-estar, conteúdo e tudo que tem aí de mais interessante na linha de autoconhecimento, de saúde, para que a gente possa usufruir bastante desse conteúdo e também se sentir um pouquinho melhor, né? Nesse período delicado que a gente está vivendo. Também, importante lembrar que todos os profissionais que estão vindo até aqui, doando seu conhecimento, os conteúdos que dominam, estão engajados nesse projeto Que Seja Flor, que é um projeto social que está visando juntar lucros, valores pelo site Vaquinha. Quem quiser contribuir pode ir lá no link da nossa bio para um lugar muito especial que se chama Centro de Artes e Cultura Padre Irineu Breno. Esse lugar abriga crianças em estado de vulnerabilidade social. Nesse momento, as escolas aqui em Porto Alegre estão todas fechadas, né? E a gente, então, decidiu se engajar para dar suporte à Nina, que é a diretora desse lugar incrível e que faz um trabalho muito especial, para que a gente, então, consiga dar um suporte no mínimo, né? Minimamente, o que essas crianças precisam aí para cruzar esses dias nesse lugar. Alimentação, roupa, material escolar, né? Então vamos lá, vamos nos unir aí, passar por esse período de forma mais leve, suave, estendendo as mãos, né? Podendo nos auxiliar. E agora a gente vai entrar em contato com o André. O André é psicólogo e ele vai trazer uma linha da psicologia que eu entendo ser muito importante para o momento que a gente está vivendo, onde nós precisamos trabalhar a positividade, né? Ter uma mente mais voltada para aquilo que é valioso, que nos faz bem, não ignorando, obviamente, nada do que está acontecendo, né? Com muita consciência. E então a gente vai conhecer um pouquinho mais juntos aí dessa teoria incrível que é a psicologia positiva. E o André já está chegando, para que a gente possa escutar o que ele tem para nos contar, da história dele como profissional e também para dar um alento aí pra gente nesses dias que a gente está vivendo, né? Então tá, vamos convidar o André. André, vou te chamar aqui. Já tá entrando aqui. Oi, Paulinha, também tá aí. A gente possa. Olá, tudo bem? Oi! E Como é aí, que querido, tá? tudo certo? Estamos Coi- bem. Coisas ao vivo acontecem, então o Ícaro estava no meu colo Ah, e coisa ele, boa! ele acabou de derrubar tudo aqui, mas está tudo bem, tudo tranquilo. Como A é que tá, vida, Letícia? Tudo bem? a vida do home office como ela é. Exatamente, exatamente. Isso, a gente quer falar a verdade, né, André? A gente não quer aqui fazer um rótulo bonito, né? A gente quer compartilhar a nossa vida real. Eu acho que tá perfeito, ele tá no teu colo, cai tudo. Exato, Tá exato. tudo faz parte. Isso, isso, Que isso, isso bom. acontece e a gente ignorar isso é só uma negação, falando como psicólogo igual. É, Uhum, não tem sim. como. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de fazer parte do Ciclo Bem-Estar. Então, é muito importante essa iniciativa que tu está, vamos dizer, capitaneando, né? Que tu fez todo esse processo e a Casa Flor faz esse trabalho. De mãos dadas pelo amor, né? Tu estava falando agora há pouco, eu estava te acompanhando do Centro Social de Cultura e Artes, né? Então é muito legal. Isso. Isso faz parte um pouco bem daquilo que eu tinha te falado, que a gente ia conversar sobre a questão da positividade, né? A questão da psicologia positiva, que é tu olhar para o lado
pro lado do favorecimento, realmente, olhar para o lado do que é importante, não esquecendo, óbvio, pela psicologia que a gente trabalha, também uma parte de doença, mas essa questão da psicologia positiva, ela faz com que a gente tire o foco da doença e coloque dentro da potencialidade de cada um. Então, gratidão de fazer parte desse projeto e de fazer parte desse momento. Nós estamos vivendo um momento único, né? A gente que agradece, André, teu conhecimento, tua disponibilidade, né? Essa parceria, e eu acho que é isso, né? A gente poder expressar aí o que é estar de mãos dadas de verdade, né? Num momento que tu trouxe realmente, assim, que onde as coisas estão tão diferentes, né? Para não dizer às vezes tão difíceis, mas acho que basicamente muito diferentes de tudo que a gente já viveu na vida. Exato. Então... Exatamente, Letícia. Realmente, eu separei alguns tópicos para que a gente pudesse conversar, e um deles é esse processo todo de pandemia, né, iniciando-se nesse processo. A pandemia por si só, né, ele já causa um estresse. Só por pensar por essa limitação que a gente tem hoje de andar na rua, de ir para alguns lugares, mas tudo isso envolve, toda essa pandemia, ela já envolve um novo olhar, um novo olhar para a realidade, um novo olhar para o modo como a gente vive hoje, o modo como a gente vai viver, né? Então, faz parte essa transformação do self nesse tempo de pandemia. Ela vai ocorrer, está ocorrendo de uma forma muito natural, realmente, né? Não significa que ela é boa, né? Que é uma transformação, exato, é uma transformação a duras penas, né? Porque a gente não escolheu se isolar, a gente não escolheu parar, ter contatos com os outros, a gente não escolheu, falando num bom porto-alegrense, um bom gaúcho, não escolheu parar de fazer o churrasco, né? Não escolheu fazer isso, simplesmente foi colocado para nós através dessa situação. E isso somos tomados por isso, né? Não foi uma escolha, nós somos levados, assim, não deu tempo de escolher nada, né? Não, que é o que a gente... Exatamente. Eu até fiquei aqui com o pensamento, né? As gurias lá que eu trabalho, que trabalha com terapias comportamentais contextuais, a gente fala muito sobre isso, né? Tá, ok, eu deveria, mas o que tu escolhe fazer? E esses dias a gente estava falando, gurias, a gente tem que mudar a frase, né? Porque, na verdade, tem muita coisa que a gente não está conseguindo escolher agora fazer. Exatamente. E isso torna aí a flexibilidade psicológica um ponto de partida, né, para esse momento que a gente está vivendo. Nós, como seres humanos, não somos nós, não é prerrogativa só do ser humano, homem, né, como espécie, essa adaptação, essa capacidade de se adaptar. A gente já vê isso muito na natureza, mas o ser humano, quando é colocado de fato por essa situação, nós não tivemos existência disso. A gente estudou isso nos livros de história, essa adaptação para situações climáticas, essa adaptação para um evento catastrófico, nós hoje estamos vivendo. Essa é a nossa era. Esse é o nosso momento de viver essa adaptação, de viver isso e de ressignificar muitas coisas que a gente até então nem pensava. Essa é a grande questão que eu coloco isso muito dentro do set, né, dentro do meu consultório. O grande problema, o grande estresse desse momento é que a gente nem pensava que iria estar discutindo como a gente se comunica. Né? A gente não se preocupava com isso, tipo, não sabia que um dia ia acabar a possibilidade de tu abraçar as pessoas, né? Ou no mínimo reduzir isso. Nós somos uma espécie extremamente afetiva e que a gente sente falta disso. E é sentir falta disso que faz com que a gente comece a
a repensar a nossa forma de viver, a nossa forma de colocar o mundo, de se colocar no mundo. Nós somos impedidos de fazer aquilo que a gente fazia de forma muito natural, de conviver com as pessoas de forma muito natural. Eu vejo muitos dos meus pacientes chegando dizendo assim, eu tenho dificuldade de hoje de pensar como seria ir num bar e estar nesse meio de novo. Por mais que nós tivemos, há pouco tempo, com praticamente todos os estabelecimentos abertos de novo, e agora, Sim. desde segunda a terça-feira, fechando, mas se preocupava muito, né? Como é que seria? Né? E hoje é como é que será. Mas aí vem uma coisa que eu gosto muito de refletir. A gente precisa parar de esperar que as coisas voltem ao que era. A gente tem que começar a pensar, e isso traz a psicologia positiva no encalço disso, né? Parar de esperar que a forma de vida que a gente tinha, ela vai voltar, e começamos a olhar hoje quais são as nossas potencialidades. Como é que hoje a gente vai poder viver dessa nova forma? Isso é uma nova forma. A gente tem que parar de desejar que as coisas voltem. Viver do passado. Existe uma máxima, né, Letícia, onde se coloca no... Pode falar. É o que eu tenho agora. É o que eu tenho agora. Exatamente, né? Exatamente. Se a gente fica vivendo o que eu tenho do agora, passado... o que eu posso fazer? Claro, a gente vai sobrecarregar o passado. Isso desenvolve diversos estresses, diversos problemas. Se a gente se preocupar extremamente com o futuro, também vai causar os problemas. Também. Vamos viver o agora. E viver o agora é de fato se aceitar. De viver agora é esse nosso novo self, esse nosso novo eu. Como eu serei agora? Eu não posso mais ficar sofrendo com... eu tenho que fazer eventos, ou fazer um aniversário, e eu não posso mais chamar todas aquelas pessoas que eu gostaria de chamar. De fato, hoje a gente não tem como fazer isso. A gente vai precisar se adaptar a novos momentos. Uma reflexão que eu gosto muito de fazer também, o quanto a gente se colocava, a gente se deixava exposto. O coronavírus, o Covid, chegou e nos apresentou, óbvio, uma situação de saúde extremamente perigosa, onde muitas pessoas, a gente ainda, de fato, ainda não sabe, no meio de saúde, a gente não sabe de fato por que uma pessoa morre ou por que outras se recuperam. Não tem resposta para o médico para como contagia, se contagia de novo. É tudo muito, muito, muito ainda não se sabe, na verdade. Exato, tem até uma ideia, né? Aí porque uma pesquisa demora, a Suelen, que é médica, que veio fazer pra gente ela fez uma videoaula. Ela disse, olha, gente, a primeira coisa que vocês precisam ter agora é paciência. Sabe por quê? Porque um estudo científico com fundamentação teórica, olha, eu vou dizer para vocês que um ano, se der certo em um ano, é muito rápido. Porque demora para encontrar, para saber como esse vírus funciona, para saber o que cura esse vírus. Então, assim, paciência, um dia de cada vez, olha os dados, vê o que tem, né? Toma consciência das coisas como elas estão, não te envolve nesse... Ela falou também muito sobre os aspectos neuroquímicos do medo, né? Do que o medo traz de enfrentamento aí nesse momento que nos paralisa, né? Ou nos faz correr muito, enfim. E foi muito legal, assim, esse olhar, né, André, de poder ver que a gente tem que estar no agora com paciência. Com paciência, né? É isso mesmo. O medo é muito interessante, isso do medo, né? Porque o medo, ele faz... Eu vejo dessa forma, assim, o medo, ele nos faz ficar extremamente alertas, né? Isso é importante, isso. Eu vejo hoje, principalmente com as crianças, eu faço essa avaliação. As crianças, elas não sabem muito qual é o limite do sofá, o limite da cama, e elas vão
de cabeça, certo? Elas se atiram. Sim. Porque elas não sabem, porque elas não têm medo. Então, a gente não deve fugir de sentir medo. O medo, ele nos protege. O medo nos protege. O medo faz a gente lavar as mãos toda hora. O medo faz a gente tirar a roupa de estar dentro de casa. O medo faz a gente cuidar das pessoas que a gente ama. O medo é útil. A gente só não pode ficar imerso, né, André? Que aí é uma outra linha de raciocínio, né? Porque daí a gente é tomado por uma neurose do medo, que daí não tem nada a ver com psicologia positiva, né? Aí tem a ver com se enredar em pensamentos. Claro, claro. Porque tu acaba. Isso eu falo muito com meus pacientes, sabe? Eu disse assim, olha, eu atendo, a maioria dos meus pacientes eu atendo de forma remota, mas eu faço atendimentos presenciais, né? E esses atendimentos presenciais, eles são importantes porque eu tenho, como eu falei, eu tenho alguns pacientes que eles não podem, por uma questão óbvia de psicologia deles mesmos, eles não podem ficar alimentando esse medo em demasia, porque daqui a pouco a gente sai desse medo, cria-se um pânico e tu não sai mais de casa, né? Fica muito patológico. O medo, até determinado, exatamente como tu falou, até determinado ponto, o medo ele é uma segurança, ele te mantém vivo. É o medo que não te deixa tu entrar no mar além da tua capacidade. É o medo que diz para ti, olha, se tu jogar alguma coisa na rua, um cigarro aceso, vai pegar fogo, e se pegar fogo, tem que ter medo dessas coisas. Então, quer dizer, o medo ele te mantém esperto. Só que, claro, ele não pode te impossibilitar. É como a gente fala da ansiedade. A ansiedade, até certo modo, é saudável. Né? Ela é saudável porque é o teu corpo te dando um alerta. É o teu corpo dizendo, olha, tem coisas que, de fato, não estão bem. Tem que fazer. Tu tem que fazer. Né? E fazendo esse deslocamento para a psicologia positiva, a gente sai desse foco onde é algo que acaba te atrapalhando para te verificar as tuas potencialidades, as tuas virtudes e as tuas forças. Né? Então, na hora que tu foca que tu tem virtudes, tu tem forças, e que tu pratica o bem, ao natural, tu vai se acostumando a essa situação de bem-estar, essa sensação de estar bem. Então, como eu falei no início, a gente tem que evitar de ficar focando no voltar do tempo e focar no hoje e no agora. A live que a gente estava vendo agora há pouco, a anterior a essa da Kim, ela estava falando muito sobre a comunicação. Né? E eu vejo hoje, nós nunca nos comunicamos tanto. Né? Em determinados momentos a gente abre o Instagram, tem porções de live. Né? E as redes sociais, elas te proporcionam esse contato. Né? Isso é olhar de uma forma positiva para esse momento que nós estamos vivendo. Nunca se comunicou tanto, nunca se reduziu tanto a distância entre pessoas e, ainda mais, nunca se sentiu tanta falta de se comunicar com pessoas que às vezes a gente não se comunicava tanto. Nós nos afastamos de pessoas que normalmente são da nossa família, ou que são nossos amigos próximos, né? Nos aproximamos de pessoas de todo o resto, né? A gente aprendeu a sentir falta dessa comunicação, a gente aprendeu a sentir falta dessa convivência. A gente agora está dando valor. Isso é olhar de uma forma positiva. Isso é tu prestar atenção para que, de fato, esse momento onde tem uma porção de coisas acontecendo, pessoas realmente morrendo, pessoas ficando 15, 20, 2 meses internadas, é um momento de tristeza, mas também é um momento da gente olhar nossas potencialidades, olhar na nossa necessidade de se comunicar, olhar e dar o valor para aquelas pessoas que a gente antes não se comunicava. E isso eu te digo como são pessoas da nossa família, pessoas do nosso ciclo que até então a gente acabava vendo. Tem muitas famílias que se reuniam nos aniversários, nos eventos mais festivos, Dia das Mães, Dia dos Pais,
e acaba ficando limitado, porque nem o Dia das Mães, nós já passamos Dia das Mães, nós já passamos Páscoa, Sim. tudo à distância. Agora São João, né? Tudo à distância. Quanto a gente está sentindo falta disso, ok? Mas o quanto a gente aprendeu e o quanto a gente tem que ser grato por esses momentos que a gente está podendo experimentar. Né? Somos sobreviventes. E olhar dessa forma, a gente precisa olhar para esse momento como eu estou sobrevivendo. O quanto a gente está vendo de demonstração, a Casa Flor está apresentando isso na tua pessoa, Letícia, o quanto é gratificante que dentro desses espaços, dentro desse momento de crise, a gente consiga fazer algo pelo outro. Muitas pessoas não paravam para fazer isso. E a gente vê hoje como o ser humano é solidário, é mais do que se imaginava. O quanto está se fazendo, estão se preocupando, a gente vê grandes empresas fazendo doações, a gente vê pessoas doando, às vezes, só dividindo o que ela tem. Né? Já é um avanço. Isso que tu trouxe, né, André, sobre a questão do projeto em si, do movimento, sabe que a gente tinha duas alternativas, né? Ou ficar muito triste, chateado e se desesperar porque a casa está fechada, né? Nesse momento a gente optou por questão de valores e tudo mais, apenas atendimentos pontuais de forma individual, assim, com toda a segurança, com todo o recurso, né? Mas, por exemplo, a casa de chás, né? Que a gente tem 100% afetiva. As pessoas vão lá, elas mesmo se servem, a gente recebia com abraço, com beijo, sentava para conversar, né? A própria pessoa vai lá, paga, a gente tinha um sistema de confiança total, a gente tem um sistema de confiança total dentro da Casa Flor nesse sentido, né? A gente acredita na verdade, na idoneidade do ser humano, e acho que isso é um ponto de partida de ser positivista, né? A gente não vai pensar que tu vai entrar lá, vai comer um bolo e não vai pagar. Entende? A gente vai lá e vai entender que o bolo tá ali para ti, bem paga. Se tu não pagou hoje, tu vai pagar amanhã. E a gente sabe que tu vai voltar para pagar esse bolo, sabe? Então, assim, a gente podia estar reclamando disso, né? Que para nós, obviamente, está difícil. Mas a gente parou, olhou para tudo e pensou, bem, o que a gente vai fazer agora, né? O que a gente tem que pode ser possível ser feito agora? Claro. Vamos nos comunicar, vamos levar o mesmo afeto, o mesmo propósito, o mesmo cuidado, o mesmo carinho que a gente tem pelas pessoas pela internet. É o que a gente consegue fazer nesse momento. E é assim, né? É o agora. Amanhã, julho, não sei. Eu não sei o que vai acontecer, né? Ninguém sabe. A gente estava mesmo falando com a Gabi, que é uma amiga minha que também é psico, e a gente estava falando sobre as relações familiares e tal. Nunca se teve um momento de mais incertezas. Então, assim, não adianta projetar agora. Agora a gente olha para o agora e, bom, né? E ver o que a gente tem de potencial, ver o que a gente tem de. A gente sabe que é o afeto, que é o acolhimento, que é o propósito. A gente acredita muito nisso dentro da casa. E vamos trazer um monte de gente boa, um monte de gente querida para conversar com a gente, que é o que a gente ama fazer, né? É isso mesmo. E levar coisa boa para as pessoas, né, André? Levar positividade, levar bem-estar, levar conteúdo, enfim. E ao mesmo tempo, assim, encher o coração de solidariedade, André. Eu acho que não tem preço essa sensação que pague. Não tem valor monetário que pague a sensação de poder entregar para alguém que a gente tem as nossas coisas, né? A gente tem conhecimento, a gente tem o nosso lugar onde a gente mora, a gente tem a nossa família presente, a gente talvez não tenha saúde mental em muitas vezes, o que acontece particularmente comigo, eu me vejo às vezes muito triste, muito para baixo, enfim, e respeito isso, porque é realmente um momento diferente, né? Mas tem pessoas que não estão tendo o que comer nesse momento, que estão sem um trabalho nesse momento. E o que me sobra, então, que eu possa levar para o outro, né? Que eu possa compartilhar e que a gente possa fazer trocas. Então, eu acho que é esse o olhar do momento, que é realmente o que tu está trazendo também da psicologia positiva, é olhar
pro que tem de positivo agora. E isso Exato. vai gerar na gente uma sensação de bem-estar. Significa que a gente não quer ver o que não tá bom? Não, não é nada disso. A gente vê, a gente reconhece, a gente respeita e acolhe. Mas vamos voltar para aquilo que a gente pode fazer de bom agora, né? É exatamente isso, sabe? Tem uma crítica, né? Na verdade, tem várias, óbvio, mas a psicologia positiva ela recebe uma crítica muito grande, achando que, então, se a psicologia positiva é positiva, as outras psicologias são negativas. Não. A psicologia positiva, ela tende a fazer, óbvio, dar foco para as tuas potencialidades, para as tuas forças e virtudes, dos pilares, né? A gente trabalha com 3 pilares, é o bem-estar, o caráter positivo, e as instituições positivas, que são os teus grupos, a comunidade, mas é principalmente tu trabalhar com as tuas forças, trabalhar com a criatividade, com a curiosidade, com a integridade, com amor. Isso é o trabalho da psicologia positiva. Mas então ela não vê a psicologia, ela não vê outra parte do ser humano. Não, são chamados os gaps. Claro que a gente vê os gaps. Claro que a gente trabalha, porque esses gaps são barreiras. São momentos onde tu não consegue ultrapassar. É importante isso. É importante tu ter o quê? O reconhecimento. Né? Muitas pessoas acabam não reconhecendo as suas próprias fraquezas. Né? Tu acaba se colocando num papel de vítima, é normal, é o natural, né? Tu acabar chegando e dizer, olha só, é o seguinte, para mim não tem como sair disso, o mundo todo tá nesse processo de pandemia, eu vou ficar em casa e vou esperar que tudo passe. Desde cedo, eu sempre pontuei isso, assim, e aquilo que tu falou, as coisas não vão passar assim tão rápido, demora muito tempo. Né? Nós estamos falando de 7 bilhões de pessoas. Nós estamos falando de um processo de contaminação ainda muito obscuro. Ocorre. Agora há pouco, a Paula, a minha esposa, chegou e ainda disse assim, Porto Alegre está com coronavírus no esgoto. E daí, quer dizer, existe uma contaminação de coisas novas, onde a gente ainda não sabe exatamente como é que funciona. A gente não sabe, não sabe. Não tem isso. Então, ok, a gente se assusta, como eu te disse, são os nossos gaps, a gente precisa entender qual é o teu limite, até onde tu pode ir, tá? Mas a gente nunca pode abandonar isso que a gente abandona quando a gente tem um foco de vitimismo, de catastrofização, a gente abandona nossas forças. A gente acaba não conseguindo ver. Eu não sei se faz sentido, André, eu estou aqui tentando aprofundar e entender um pouco mais o que tu está trazendo. É a gente poder olhar, né, para o lado daquilo que a gente tem exponencial, assim, no sentido de potencial mesmo, né, das coisas que a gente tem de bom. Porque eu tenho a sensação de que se a gente fica muito nos nossos defeitos, nas coisas que a gente não faz bem, que não está dando certo, a gente tende a se tornar uma vítima, né? E a vítima, ela nunca é protagonista, ela não constrói a sua história. Claro que não. A vítima, ela é levada por tudo, né? A vítima, ela é uma vítima, então ela é levada por tudo. Ela é levada pelas emoções, pela pandemia, pelos pensamentos. Então, a Cláudia que entrou aqui agora, ela é terapeuta e trabalha com geobiologia, ela falou assim, ó, se tu tem um pensamento negativo, né? Repete pra tua mente, cancela isso agora. Cancela, cancela, cancela. Porque a tendência é tu entrar nesse pensamento e de tanto tu pensar naquilo, daqui um pouco tu tá só naquilo, né? Claro. E aí tu tá valorizando a negatividade. Então, se tu vai valorizar a negatividade, bom, o positivo vai ficar mais frágil. Natural, isso, né? E exercitar esse lado de voltar a mente para aquilo que é positivo é um exercício, né? Com certeza. É um exercício. É esse o momento que a gente precisa tá vivendo, sabe? Por isso que eu tenho que começar a trabalhar com a psicologia positiva,
com pacientes que eu já estava trabalhando psicanálise ou cognitivo comportamental. Né? Eu cheguei para os pacientes e falei disso, olha só, é o seguinte, a gente vai começar a trabalhar agora com outro enfoque, pelo fato de que tu fica muito preso naquilo que tu não consegue completar, e vamos começar a olhar tuas potencialidades, essas capacidades naturais. Fazer o bem ou agir em prol do bem-estar de outra pessoa para outra pessoa são ações essenciais para o fortalecimento das nossas virtudes. Isso nada mais é do que se eu fizer o bem, eu vou colher o bem. Por isso que eu fiz questão de fazer essa menção muito forte do processo que vocês estão trabalhando, que tu criou, Letícia, esse ciclo de bem-estar. Isso reverbera. Esse bem-estar ele vai reverberar. Então todo mundo que está envolvido nisso vai receber essa energia, entende? E tu vai começar a pensar de uma forma positiva. Não é autoajuda, não é esse o objetivo. É de fato tu olhar o copo meio cheio e entender que esse meio cheio, eu mereço esse meio cheio. Entende? Porque senão tu vai olhar e dizer, não, tá meio cheio, mas também tá meio vazio. E se tá meio vazio, a gente tem um ganho. Isso na psicologia é muito forte. Tem um ganho quando a gente se coloca no papel de vítima, porque a gente chama um pouco de atenção, a gente acaba não sendo exigido, né? Esse ganho de colocar-se no papel de vítima é uma resposta para ti não estar num evento, para que tu não socialize, para que tu não seja analisado. Então, esse é um ganho. Existe isso. De fato, tem pessoas que vestem esse véu. Né? Então, começar a trabalhar com essas capacidades naturais, tu começar a olhar de que, olha só, não, tu tem a capacidade de chegar aí adiante. Uma coisa que eu digo para todos os meus pacientes, quando eles chegam e dizem assim, olha, eu me sinto muito mal, eu estou sofrendo, e eu faço uma primeira pergunta, assim, já passou dificuldades na vida? Já passei, todo mundo já passou. Uma pergunta que a resposta vai vir. Né? Eu decidi, e quantas vezes em que tu estavas no fundo do poço, tu olhou para o lado e disse assim, bah, não vou sair dessa. E saiu. E está aqui hoje. Né? Quer dizer, essa é a possibilidade da gente, de fato, olhar para si e dizer, olha, mas eu já sobrevivi. Eu sobrevivi a muitos dos problemas que eu achava que eu não ia sobreviver. E hoje eu estou aqui. Então vamos encarar mais um. Entendeu? Vamos seguir mais adiante. Vamos ver o que tem de capacidade. Eu fico pensando na força que ele encontra quando ele se dá conta do potencial dele de sair de um problema, né? Claro. Tu faz uma pergunta que tu está provocando uma resposta interna, na verdade, né, André? Bem, eu conheço esse caminho de sair da crise. Eu conheço esse caminho porque eu já saí. Eu já saí. Em muitos momentos da minha vida, eu já passei por situações muito difíceis e eu sei que eu saio. Em algum momento eu saio. E tem também uma outra coisa que eu gosto muito, que uma amiga minha, muito querida, que está de aniversário hoje, inclusive a Maricota, que também é psicóloga. Eu tenho um monte de amigo psicólogo, graças a Deus. Amo meus amigos psicólogos. Aleluia! Amo meus amigos psicólogos. A Mari fala, tá sempre tudo certo. Tá tudo certo. Tá sempre tudo certo e tudo passa. São as duas frases, assim. E é isso, né? A gente tem ciclos, a gente tem movimentos e a pandemia também vai passar, tudo passa. Uma emoção difícil passa. Então, assim, eu tô sentindo muita tristeza agora. Bom, ok, deixa a tristeza, uma hora ela vai passar. Ela vai passar. Vai. Tudo passa. Ninguém vai ver, tirando algumas situações, óbvio, alguns casos específicos a gente não pode ignorar, né? Uma depressão química, né? Uma deficiência química, óbvio que a gente não pode ignorar isso. Mas é diferente. É completamente diferente. Né? Agora, uma situação existencial, ela vai passar. Né? Ela vai passar na hora que essa depressão existencial
essa situação existencial, onde tu te colocou, tu tá te vendo numa situação menor do que os outros, se tu olhar para o lado, tu vai ver, tipo, olha, mas só um pouquinho, tem como eu sair. Né? Voltando um pouquinho na questão especificamente de pandemia. Hoje eu ouvi um cálculo que estamos há 100 dias com muita coisa fechada. Eu gostei dos 100 dias, eu acho que talvez faça um pouco mais, um pouco menos, dependendo, porque nem todo mundo parou no mesmo dia, mas os 100 dias eu lembro da faculdade que a gente comemorava, acho que se comemora ainda, estamos há 100 dias, a festa dos 100 dias. Festa dos 100 dias da formatura. Exatamente. Lembro da minha. Eu também. Faz 15 anos, mas lembro da minha. E essa festa dos 100 dias, eu disse assim, bom, a gente não fez festa dos 100 dias para a pandemia, mas essa pandemia, ela trouxe algumas coisas que a gente não pode negligenciar, positivas. Né? De novo, não quero dizer que foi bom. Não é bom. Morreu muita gente, vai morrer. A gente não está minimalizando, a gente só está trazendo um olhar de positividade, né? Exato. Porque dentro do caos. E claro, mas a gente precisa ter esse olhar. A gente esse exercício. O otimista, exato. A gente precisa ser otimista, porque ninguém vai ser pela gente. Ninguém vai ser pela gente. Tu tem que ter esse sentimento do otimismo ser teu. Porque é que nem no consultório, que nem quando a gente está falando com o paciente e a gente entendeu qual é o caminho. O paciente ele começa a contar a sua história e tu vai ver que ele tem uma compulsão à repetição. Tá? Então tu já sabe como vai acontecer, como é que vai acabar. Se tu chegar para o teu paciente e dizer assim, olha, é o seguinte, pode ver que daqui a tanto tempo vai acontecer isso, isso e aquilo, e se tu não tomar uma atitude diferente, vai de fato acontecer, para ele não vai fazer tanto sentido, porque ele tem que se dar conta. E é a mesma coisa do otimismo, nós precisamos ter. Então nós vamos conduzir que ele se dê conta, diz, olha, tu não repara que de fato todos os teus comportamentos, eles sempre dão o mesmo resultado? Então ele vai se dar conta disso, tu faz as perguntas específicas. E nesse momento de pandemia, a criatividade foi uma coisa que aflorou, não só em costurar máscara, mas muitas pessoas estão, como tu está dentro de casa, tu vai começar a fazer bijuteria, tu vai começar a fazer costura, tu vai começar a pintar, tu vai começar a estudar, porque tem cursos, tem aprender a tocar uma música, tocar um violão. Nós ficamos com acesso a fazer coisas diferentes. E a gente começou a se ver com essa capacidade. De criação. Não quero que agradeça. Exato, criar. A criatividade foi desenvolvida. A criatividade chegou para ti e disse assim, olha só, não é tudo o ruim. Tu pode escolher ser sempre igual. Deitado. Exatamente. Pode escolher ficar deitado na cama. Pode. Né? Sim. Vai chegar uma hora que tu vai precisar te levantar. Ok? Então começa a criar coisas novas. Te experimenta. Eu digo isso para todos os meus pacientes, Letícia, 100%. Faz pelo menos uma coisa no teu dia que tu nunca achou que tu iria fazer. E pode ser simples. Pode ser uma iniciativa, escrever um poema, fazer uma ligação, fazer um vídeo. Uma única coisa no teu dia que tu nunca achou que tu ia fazer. Tu vai encontrar, porque tu está dentro de casa, tu está preso. Muda o cabelo, faz alguma coisa diferente. Isso vai ser positivo para esse momento, que é o momento negativo. Tu tem que ver essas tuas potencialidades. De novo, tu é capaz de fazer isso, tu é capaz de pensar diferente. O ser humano, ele já nasceu com a possibilidade de se adaptar. A gente só não pode esquecer disso. Nós temos isso. Isso faz parte da gente, do nosso DNA, se adaptar. A pandemia vai acabar? Claro que vai acabar. O vírus não vai acabar. O vírus só vai ficar inativo através de uma vacina. Uma vacina. É esse. O sarampo, coqueluche, febre, mesma coisa. Ele já mesma história. Mesma história. Então,
Ponto final. Não vamos achar que o mundo vai acabar daqui a 2 semanas, sei lá. Daí a área política chega e diz assim, olha aqui, agora vamos liberar todo mundo. Não é uma questão, é uma escolha política, mas é uma questão do Não. coletivo. Isso não vai mudar. Esse é um outro ponto, né, André? Assim, a gente parece que sempre procura um culpado, né, para tudo que acontece, né? A tendência é, quando não há solução, tem que ter um culpado, Claro, claro que sim. né? Ah, mas é que assim, vamos parar para pensar qual é a utilidade de encontrarmos um culpado, né? O que que isso resolveria? Sinceramente, psicologicamente falando, Letícia, porque tira da nossa responsabilidade. Isso é inerente do ser humano, tu chegar e jogar a luz para o outro, entendeu? Então, Então, tu tu precisa tá, fazer isso. o que não resolveria em nada, talvez, Claro né? que Porque o não, óbvio que problema não. Óbvio que O não. problema tá ali. Aí tu vai. Na verdade, assim, eu tenho a sensação que a gente arruma mais um problema, sabe? Porque Correto? daí, muita, né, da pessoa discorda do ponto de vista de um, do ponto de vista de outro. E, gente, olha de novo, volta lá para as potencialidades, para a criatividade de cada um, para a maneira como cada um se comporta, né? Para Exatamente. a maneira como cada um vê a vida e cada um com o seu sofrimento. Talvez alguém esteja sofrendo porque está, enfim, com seu negócio mais fragilizado, talvez alguém esteja sofrendo porque está com saúde mental, outros porque realmente estão com a doença e está muito difícil, ou tem alguém da Uhum. família, outros com luto, enfim, então assim, ó, não tem dor maior nem menor, né? Também acho que tem um Não. pouco disso, né? E também olhar para isso assim com positividade. Tu sabe que para mim essa pandemia, ela foi um exercício muito potente de compaixão, Uhum. Uhum. porque eu tenho meu ponto de vista pessoal, eu, Letícia, né, sobre tudo que está acontecendo, sobre a visão, sobre as pessoas, sobre os políticos, eu tenho a minha visão. Mas Claro. assim, de que vale a minha opinião numa hora como essa? É, eu acho que vale mais a compaixão. Por quê? Porque ela me faz bem sobre todas as coisas. Se eu Uhum. olho para um comportamento que eu não concordo, eu jogo a pedra ou eu olho e penso, puxa, é um recurso que não chegou ainda. Claro. Tantas coisas também não chegaram até a mim, né? Até mim, no sentido de ser um ser humano melhor em determinados pontos, né? Por que que eu olho para aquela pessoa e eu exijo que ela seja, que ela tenha a solução ou que ela seja a pessoa perfeita, né? Uhum. Uhum. Então, acho que também vai do positivo a gente olhar, ele está fazendo o melhor que ele pode. É o que ele Perfeito. conhece, né? É isso mesmo. A gente fala isso muito, principalmente quando buscamos o entendimento, uma relação familiar, as tuas Uhum, amigas que trabalham com relações familiares. uhum, Às vezes, a única explicação é aquela mãe, aquele pai, foram o melhor que puderam ser. Né? uhum, E é isso que tu tem que entender. Ele pode não ter sido, isso é o outro pode não estar sendo ou não ter sido aquilo que tu esperava. Talvez, olhando por esse prisma, daqui a pouco tu criou mais expectativa, tu esperava que o expectativa. outro fizesse, né? Mas isso é teu. Não, eu Aham, criei a expectativa, eu esperei que ele fizesse isso, eu esperava ou eu não esperava me decepcionar. uhum, Tudo começa com o eu. Né? Então, tirando esse foco, na hora que tu vai de fato ser íntegro, agradecer, aí a gente entra num, num outro termo, e que de fato faz parte da psicologia positiva, que é a gratidão. Né? Nós precisamos ser gratos. Né? A gente ainda tem um trabalho, né, uma atividade que ela cabe para qualquer linha teórica e cabe para uma linha de vida. Né? Nós precisamos praticar a gratidão. Né? Não é só comprar um quadro bacana, bonito, que diz assim, gratidão. Não, é de fato tu chegar no final do teu dia e tu chegar e dizer, olha, sou grato. Eu sou grato por tudo que apareceu na minha vida. E às vezes as pessoas se perguntam, tá, mas o que eu vou agradecer, André? Não, tu agradece a tua cama, agradece tu pôde tomar banho, agradece o teu café.
Só por tu ser grato, tu já vai estar alimentando esse espírito de tirar o foco do, mas eu queria ter tomado um outro café. Mas eu queria ter feito outras coisas. Não, vamos agradecer aquilo que tu tem hoje. Isso é importante. Eu preciso te dizer, André, que esse projeto, por exemplo, foi uma inspiração na minha gratidão. Perfeito. Teve um determinado momento que eu sou muito grata. Por quê? Porque nesse momento eu estou recebendo muita ajuda da minha família, do meu marido, a presença da minha filha. Como que eu faço para agradecer tudo isso que eu tenho? Como que eu faço para agradecer todo o suporte que eu estou recebendo? Essas pessoas que estão aqui, por exemplo, hoje também continuam ainda pensando em como que eu vou agradecer todo esse povo que veio aqui conversar com a gente, trazer tanta coisa linda. Já tenho ideias, já tenho projetos na mente, mas olha só, eu sempre procurei exercitar a gratidão, embora eu tenha passado um período da minha vida muito difícil, que a raiva meio que tomou conta de mim, assim, por uns 6, 7 meses, quase um ano aí, que eu me vi estreita para exercitar a gratidão, sabe? Mas daí agora parece que isso voltou a vibrar de uma forma tão especial e justamente, né, isso que tu está trazendo, a gratidão, ela é uma ferramenta incrível. E eu tinha consciência de que eu não sentia ela. E eu me perguntava, Letícia, mas o que está acontecendo contigo? Mas por que tu tá assim? O que foi, né? E aí, num movimento, eu consegui fazer a retomada disso tudo e parece que ela voltou ainda maior e mais ressignificada, né? Isso não tô contando isso assim pra dizer, ai, que legal, Letícia, tu é o cara. Putz, eu acho que eu não tô fazendo mais do que a minha obrigação, sabe? É o mínimo indispensável frente a tudo que a vida me proporciona e eu devo agradecer. Então, assim, eu não tô fazendo mais do que o meu papel de fazer de tentar ser um ser humano melhor na humanidade, né? Exato. É isso. Tu tocou num ponto chave, assim, que bem esse teu final, ele é extremamente importante, porque tu tá devolvendo para a humanidade. E essa é a devolução, porque a humanidade ela não te cobra, a natureza não te cobra. Se a gente parar para filosofar, a gente não paga para ter o ar, a gente não paga para ter uma paisagem bonita, a gente não paga para ter o sol, o alimento, talvez. Exato. Porque a gente vive hoje no mundo capitalista e daí acaba tendo isso, só que não tem problema nenhum se por acaso eu um dia quiser plantar, exato. Não a laranja que tem no pé aqui da frente de casa, eu pego com a mão ali, tá ali disponível. Exato, isso aí. Abundante, né? Cai. Precisar, exato. A única coisa que a natureza te pede é uma atenção. Um cuidado. Ela te pede só um cuidado. Entendeu? Só tipo assim, não me machuca. Né? Não me tira daqui. Tu deu o exemplo perfeito do pé de laranja. O que o pé de laranja te pede só? Não me movimenta, né? Não me arranca. Não tira eu daqui que eu vou te dar o que tu precisa. Né? E é isso a gente olhar para o ser humano dessa forma, a gente olhar para a nossa vida dessa forma e dizer assim, olha, se eu não olhar para as minhas possibilidades, para as minhas forças, eu não vou olhar para aquilo que é de graça. É só teu. Tu trabalhar em equipe é uma escolha tua. Tu ter amor, sentir amor, distribuir amor é teu. É de graça. Tu já nasceu com essa possibilidade, tu só escolhe. Isso a gente escolhe. Exatamente. Eu gosto de fazer uma referência, por exemplo, como o coronavírus, o que a gente está vivendo hoje. Não é o que a gente faz com o coronavírus, porque a gente não pode fazer nada. É o que a gente faz por causa do coronavírus. E por causa do coronavírus a gente tem que olhar desse lado positivo. Por causa do coronavírus a gente está se comunicando. Não, vamos longe. Eu te conheci por causa do coronavírus. Talvez ia acontecer de outra forma, em outro momento, pode ser. Mas o coronavírus fez essa aproximação. Porque tu criou esse projeto nesse momento para ser grato e aí eu entrei. Entende? Então,
a gente tem que ser grato pelaquilo que o mundo está nos dando. Agradecer por isso, agradecer por esse momento. A pandemia do coronavírus, ela não é só o coronavírus, ela traz um conjunto de situações, falando muito de existencial agora, é um problema que a gente precisa pensar: saúde, cultura, política, social e a nossa própria existência. Essa pandemia, eu nunca vi, desde quando chegou, eu nunca vi essa pandemia como somente falar sobre um vírus. Eu vejo essa pandemia uma oportunidade para que a gente possa se revisitar, se reinventar em alguns momentos. A gente tem famílias que nunca tiveram tão próximas. Pessoas que trabalhavam, que viajavam. Digo isso de fato por conhecer famílias nesse sentido do marido, da esposa, eles viajarem o tempo todo e com o coronavírus, o que aconteceu? Estão em casa. Tendo a oportunidade de conviver. De estar juntos, de conviver. Exatamente. Eu agradeço muito por isso também, de poder estar um período mais tempo do lado da minha filha, tem 3 aninhos, né? Então, assim, que bênção nesse sentido. Que bênção, né? Poder estar mais próximo dela. E tu sabe, André, que a gente também falava com o Jorge, né, de Salvando Empresas, que também fez uma live muito legal, assim, falando sobre o reinventar dos negócios para o futuro. Exato. Porque isso também vai ter que acontecer. A estrutura, até a própria lei. Eu estava falando, olha, Letícia, até a própria lei vai ter que ser revista, porque as pessoas estão produzindo muito mais, estão mais criativas, estão mais descansadas em casa. E isso está sendo uma grande surpresa para as empresas. Os seus funcionários estão com saúde mental, estão criativos, estão produtivos, mais do que talvez se estivessem presentes na sua empresa. Com certeza. Então ele trouxe assim, vários olhares, né? E todos também positivistas em relação aos negócios. Porque a economia vai acabar, porque a economia... olha, não é um momento fácil, realmente, a gente sabe disso, a gente está segurando mais o dinheiro, a gente está, né, mais cuidadoso, com mais receio, mas olha só, para que isso serve também de aprendizado, até nesse sentido? Quanto dinheiro aí vai ficar guardado, talvez, para algumas pessoas, de tanto que consumiam na rua, né, o olhar do consumismo, então quanto dinheiro ia fora, né? Sim, em coisas superficiais, supérfluas, e daqui a um pouco tu começa a ressignificar, inclusive, isso. Óbvio, eu tô falando de um olhar, né? A gente tem vários olhares, né, André? Tem toda a situação também daquele que está realmente numa situação muito difícil e que a economia não está dando certo mesmo e que, poxa vida. Mas daí tem uma mão estendida, tem alguém que vai lá, te ajuda, te faz criar alternativas novas. Então, se tu estiver aberto a encontrar as pessoas e trabalhar a flexibilidade da tua mente, tu vai ressignificar até nesse sentido. Claro. Então o ponto, né, é a abertura e é flexibilizar para o novo. A gente vai ter que fazer esse exercício. Essa talvez seja uma das coisas que a gente realmente não tem escolha. A gente vai ter que dançar conforme a música. E isso, a plasticidade da mente agradece, entendeu? Ela está funcionando. E o importante é que a gente pode escolher a forma de dança. É isso que a gente não pode tirar do nosso horizonte. Que a gente vai ter que dançar. Mas a forma vai ser uma escolha nossa. Por que do pensar do positivo, né? Tu estava falando e eu fiz uma associação. Por exemplo, em escola, dentro de uma sala de aula, a gente desde cedo, quando a gente começa a estudar, principalmente a parte de psicologia educacional, a gente sabe que existe um olhar, é necessário ter um olhar para aquelas crianças que têm mais capacidade, aquelas crianças que têm menos capacidade. E a gente tem que cuidar para que a criança que tem mais capacidade, que ela não diminua a sua velocidade, a fim de não se destacar e acabar sofrendo, de uma certa forma, um isolamento. Por quê? Porque a tendência do ser humano é ele achar um equilíbrio. Por causa desse equilíbrio, aí que vem a relação,
a gente não pode ficar focando no problema do coronavírus, no problema da pandemia, no problema que ocorreu nesse fechamento. A gente precisa focar na potencialidade, a gente precisa focar naquelas empresas que se reinventaram. A gente precisa focar no como foi interessante de determinados restaurantes incluírem o delivery, que até então não existia. Muitas empresas fechando, daí ok, sofre de um lado, daqui a pouco a pessoa que vive de aluguel. Mas as empresas fechando os escritórios porque, de fato, o funcionário está trabalhando bem em casa. E se ele está trabalhando bem, se a gente focar nessas coisas que foram boas, óbvio que tem pessoas que não deram muito certo ou que não estão indo bem, mas a gente está dizendo para essas pessoas que não conseguiram ou não estão indo bem, olha, é o seguinte, tem gente que está saindo bem disso. Tem gente que está se levantando. Isso. E sabe, André, que eu fico pensando quantas pessoas não tiveram coragem de largar os seus empregos e viviam numa insatisfação contínua, dia a dia. E vem isso, te dá um checkmate, te tira aquele emprego e faz tu pensar naquilo que tu tem de potencial. Claro. E aí tu vai lá e cria a tua nova história. Né? Tu precisava disso para talvez encontrar o que faz sentido para a tua vida. Por que a gente não pode olhar por esse olhar também? Né? Exato. Então, é muito incrível. Assim, eu sou embora eu seja nutricionista e professora de yoga, eu sou professora de pós-graduação de comportamento alimentar, né? Então eu sou uma apaixonada por psicologia. Eu amo muito a psicologia. Estudo muito também, leio muito, enfim. E é uma ferramenta, né, André? Eu digo, incrível. A gente, em momentos como esse também, acho que podendo conversar aqui contigo, a gente nota a importância de ter contato com um psicólogo. Não é só amigo, é fazer o teu tratamento, né? Exato. E quantos recursos aqui numa conversa a gente encontrou para sair de situações difíceis num bate-papo, né? E a gente, eu e o André nunca tínhamos conversado, né? A gente não tinha tido a oportunidade de falar pessoalmente, nem em vídeo, nem nada, né? Com a Paulinha eu já falei, com a esposa do André. E isso é incrível, gente. Então, assim, também vem a coisa assim, ó, tem um sofrimento, procura ajuda. Claro. Não dá pra a gente não é super-homem, a gente não é super-mulher, né? A psicologia eu digo que é uma bênção na vida da gente, né? Como uma boa participadora de terapia desde os meus 17 anos, né? Eu faço terapia, idas e vindas, paradas e voltas, obviamente, né? E terapias alternativas também de todo tipo, né? Das mais variadas espécies, assim. Não, mas é importante, sabe, Letícia? Não tem como a gente ignorar isso. Eu vivi, só para fazer um breve relato, sei que daqui a pouco o nosso horário já está se encerrando. Sim, mas falta 2 minutos. Um breve relatinho, assim, um paciente meu chegou e disse assim para mim, ele disse, olha, eu fiquei surpreendido quando eu contei para os meus amigos, tive coragem de contar para os meus amigos que eu estou fazendo terapia, não é que os meus amigos chegaram e disseram assim, pô, eu também estou fazendo, só que eu não tinha coragem de contar. Então, a psicoterapia, a psicologia, ela ainda tem esse véu de que, pô, quem está fazendo, ou é louco, ou eu sou fraco. Não! Tu precisa, de fato, fazer a psicologia, fazer a terapia e alternativa, ou tudo que fale com o teu interior, teu eu, teu self, teu... Que converse com o teu interno. Exatamente. E às vezes a gente não consegue sozinho. Então o outro não é um papel de amigo, é um papel mais técnico. É um espelho. O outro vai chegar e vai te dizer exatamente, vai chegar e vai dizer, olha, eu acho que tu está fazendo exatamente assim, assim, assado, tu está percebendo? Olha, ok. Por que tu não está falando sobre as tuas virtudes? Por que me diz um pouco sobre a coragem? Então, às vezes as pessoas acham que não tem coragem, às vezes as pessoas acham que não tem humanidade. Isso são as virtudes da psicologia positiva. E tu começa a te enxergar. E isso que é importante. É fundamental. Exatamente.
15 segundinhos, André. Que pena, ficaria 3 dias falando aqui. Quero te agradecer muito, muito, muito. Tá? Muito obrigada. A live vai ficar gravada, gente. Em outros momentos a gente vai conversar mais aqui, com certeza. Claro. Muito obrigada, André.